Paz do Senhor Jesus, meditação da Palavra de Deus. Livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Profeta Natã, usado por Deus, fala com Davi, o rei, do pecado que ele tinha cometido. E Davi reconhece, admite que pecou contra Deus, errou diante de Deus. E Natã diz, Davi, no caso, diz a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã diz: Deus perdoou o teu pecado, não morrerás. Porém, Deus feriu a criança que nasceu por causa daquele pecado. Feriu a criança, ela adoeceu, na verdade, e morreu. A criança morreu, Consequência do pecado. Diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Palavra de Deus, E devemos a cada dia, a cada momento, reconhecer diante de Deus que somos pecadores, E, infelizmente, existem pessoas que ainda não conseguem admitir, reconhecer diante de Deus que é pecador, que está fazendo coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. E Deus, Ele concede a oportunidade para isso, Para cada um de nós reconhecer, admitir que somos pecadores. O Senhor Jesus nos concede a oportunidade de aceitar, receber Ele em nossos corações, porque Ele tem aquela promessa maravilhosa de vida eterna, de salvação. E ainda assim, muitos não querem. Muitos preferem agir de qualquer maneira, viver uma vida de qualquer maneira, fazendo somente a vontade da carne, deixando aquele desejo carnal superar qualquer coisa, E não querem reconhecer que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Triste, porque chegará um dia que todo o joelho se dobrará diante do Senhor para confessar todos nossos erros, nossos pecados, admitir, prestar conta diante do Senhor, O Senhor Jesus diz na sua palavra santa, que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Oportunidade temos a cada dia, a cada momento, de confessar Cristo Jesus em nossas vidas. No nosso deitar, no nosso levantar, no nosso trabalho, na condução, na nossa vizinhança. Confessar a Cristo Jesus com nossas atitudes, comportamentos, maneira de se expressar,
louvando, exaltando, glorificando ao nosso Senhor em todos os momentos de nossas vidas. Temos essa oportunidade. Sim, temos. Infelizmente, pessoas não querem. Ouve somente a palavra do Senhor, mas não recebe nos seus corações. Continuam caminhando por um outro caminho. Porque o caminho verdadeiro, o caminho que conduz o homem à vida eterna, à salvação, é o Senhor Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos não querem saber de consequências, do que vai acontecer. Davi reconheceu diante de Deus, ali o profeta, ele falando ali na frente do profeta, ele falou: pequei contra Deus. Mesmo assim, ele ainda, depois dele falar desta maneira com o profeta, ele jejuou em benefício daquela criança, né? Quando ela estava ali, naquela situação, ele jejuou, ele ficou prostrado, né? Uma noite inteira, em benefício da criança, do seu filho, ou sua filha, não sei, não lembro agora, mas ele estava ali, tomou aquela atitude, reconheceu o seu erro diante de Deus, né? E ainda assim teve consequência, perdeu a criança. A criança morreu. E hoje em dia, quantos e quantos continuam agindo de uma maneira completamente fora do normal diante do Senhor, vivendo somente nos seus prazeres, agindo de qualquer maneira, não querendo saber de consequências, do que vai acontecer, né? E o Senhor Jesus está retornando. Ele está voltando para levar todos os seus escolhidos, aqueles que estão ali, ó, trilhando o caminho verdadeiro, que é Ele, o caminho. O Senhor Jesus é o caminho que vai conduzir o homem à vida eterna. E ainda assim a palavra está sendo ministrada. Constantemente, devemos e precisamos, constantemente, no nosso dia a dia, semear esta palavra. Ele diz, o Senhor Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. É a palavra do Senhor Jesus. E quantos estão ouvindo? Estão fingindo que não ouvem. E continuam trilhando outro caminho, que não é o caminho de vida eterna, que é o Senhor Jesus. Meu amado, se você ainda não tomou a sua decisão, que você possa hoje tomar sua decisão, confessar Cristo Jesus no seu coração, para que Ele possa escrever seu nome no livro da vida, e você também receber do Senhor Jesus a vida eterna, a salvação que só Ele, o Senhor Jesus, conduz, oferece e leva o homem para esta vida eterna, esta nova morada. Creia, é palavra do Senhor. Receba esta palavra no seu coração hoje. Seja alimentado da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Hoje, em nome de Jesus. Esta mensagem que eu trago para o seu coração, meu amado. Receba Deus falando no seu coração. Amém?